na Nigéria tem algo legal que acontece na hora da entrega dos dízimos e ofertas. Então, quando o povo vai entregar um dízimo e oferta na Nigéria, é interessante que eles não têm um gasofilácio assim, é um cesto, né? Como se fosse aquele baú ali, um cesto aberto, e eles saem dançando, saem pulando, e eles saem festejando porque eles estão devolvendo uma parte daquilo que Deus abençoou a vida deles. E ali é engraçado que alguns missionários testemunham falando sobre essa questão, e eles dizem assim que às vezes você acha que eles têm muito, mas na realidade não, eles estão tirando às vezes do próprio alimento da semana, confiando que Deus vai dar durante aquela semana para eles. Então eles fazem isso com o coração cheio de gratidão. Eles fazem isso por amor ao Senhor, declarando ao Senhor: eu te amo tanto que eu estou feliz. Estou feliz porque eu vou ofertar. Estou feliz porque eu vou entregar minha oferta ao Senhor. Então, quando nós estamos no culto, prestando culto a Deus, que nós possamos prestar esse culto como se fosse o último culto da nossa vida. Então, se esse fosse o último culto que você fosse prestar a Deus, qual seria a intensidade do teu coração? Qual seria a alegria? Qual seria, sabe, essa força que você cultuaria ao Senhor? Às vezes você não trouxe teu dízimo, a tua oferta hoje, mas você trouxe teu coração. Então, o teu coração pode ser a sua oferta ao Senhor. Hoje nós estávamos falando sobre dons hoje de manhã, e às vezes a gente fica tentando descobrir qual é o nosso dom para melhor servir a Deus. E a sua vida é uma oferta ao Senhor. Não se preocupa com o dom que você pode servir a Deus, se preocupa em servir a Deus, porque o dom ele vai desenvolver, como ali a parábola dos talentos. Então, se você dedicar a sua vida como oferta a Ele, Ele vai multiplicar os teus dons, vai multiplicar os teus talentos para servir a Ele. Então, você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, nós queremos agradecer ao Senhor. E você que não veio preparado com o seu dízimo e sua oferta, você veio preparado com o teu coração. E você vai ofertar o seu coração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ofertar o meu coração essa noite para o Senhor. Eu quero ofertar minha vida para o Senhor. Então, nesse momento, vamos orar, agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, mas principalmente, vamos ofertar o nosso coração para o Senhor nosso Deus. Amém? O irmão Sérgio vai estar orando nesse momento, agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse culto, Pai. Tudo que fizemos aqui, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Abençoe os irmãos que aqui chegaram, aqueles também que não vieram, que o Senhor conhece cada coração, ó Pai. Agora entregue nas tuas mãos, ó Deus, dízimos e ofertas, para o mantimento da tua casa, Senhor Deus. Em que te rogamos, Senhor, teu Pai. Mas nós, Senhor Deus, com nossos corações abertos, nós sabemos o certo e o errado, Pai. Abençoe, Senhor Deus, cada um que deu o seu dízimo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Salve Deus, nosso Você
e ali Neemias vai para a reconstrução, ele reconstrói o muro. Aí quando chega no capítulo 8, eles estão alegres, eles estão ali felizes, mas eles vão para a praça, onde tem a leitura da palavra, e ali na leitura da palavra, quando Esdras pega ali para ler, e ele começa a ler, e aí o povo começa a sentir o poder de Deus, e aí quando o povo vai sentindo ali o poder de Deus, eles vão começando a sentir o poder do Espírito Santo, e vão começando a chorar, e vai começando a derramar lágrimas. Aí chega o versículo 10, quando chega no versículo 10, Neemias fala assim: para tudo, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Lembra? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, você está forte. Quando você se alegra no Senhor, você se sente mais forte. Então a alegria do Senhor é a nossa força, porque ela invade o nosso coração, invade a nossa alma, e aí manda embora a tristeza e vem a alegria. E a palavra do Senhor em Provérbios 24, versículo 10, ela diz o seguinte: não devemos ficar frouxos no dia da batalha, para que a nossa força não seja pequena. Ele está dizendo o seguinte: não fica tímido, não fica para baixo, não fica desanimado no dia da tua batalha, porque senão a sua força vai ser pequena. Vamos colocar em pé nesse instante, vamos cantar novamente. Só que agora você vai cantar com alegria. Entendeu? Eu sei que você cantou com alegria, eu sei que você cantou, sabe, dando o teu melhor para Deus, mas às vezes você não conhecia a letra, você falou assim: não, você não conhece essa música? Mas agora não tem mais desculpa, porque agora você já escutou, então agora você conhece. Então agora vai ficar mais fácil para você cantar. E quando chegar lá, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero sentir o teu poder. Senhor, você vai declarar isso com fé, porque o Senhor está aqui, pronto para nos abençoar. Basta nós falarmos. Amém? Vamos louvar o Senhor novamente. Poder sobre mim.
você possa entender isso, você possa entender que as batalhas vão vir, que as dificuldades vão vir, mas sempre nós devemos estar firmes no Senhor, sempre confiando no Senhor, meus Deus, sempre colocando Ele em primeiro lugar. A gente vai pensar sobre essa questão de vivendo a espiritualidade que agrada a Deus. Quando nós pensamos sobre essa espiritualidade, a gente tem que voltar um pouquinho para o povo de Deus, que é o povo judeu, né? O povo do qual foi escolhido por Deus, o povo do qual Deus levantou ali pessoas como Abraão, como Noé, levantou ali Jacó, levantou Isaac, e Deus foi levantando homens e mulheres de Deus como Débora, como Ruth, que não era da nação hebreia, mas foi escolhida por Deus para até na genealogia de Jesus Cristo, né? Ali em Mateus capítulo 1. Deus foi levantando vidas e pessoas. Por quê? Porque eles tinham uma espiritualidade que agradava ao Senhor. E aí foi crescendo. Esse povo foi crescendo, foi se expandindo. Deus ministrou a palavra através da vida de Moisés. Moisés foi escrevendo as leis, os 10 mandamentos, que você sabe decor, amém? Todo mundo sabe os 10 mandamentos, amém? Glória a Deus, amém? Amém. Tem gente que sorriu, acho que não sabe. Mas o que acontece? Tem os 10 mandamentos, que ali está baseada a Constituição norte-americana, está baseada nos 10 mandamentos. E ali o povo foi crescendo. E daqui a pouco foi formando a nação de Israel. Aí veio Davi, veio Salomão construindo o templo. E o povo foi crescendo, crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Mas com o tempo também, o povo foi distanciando da palavra do Senhor. E aí acontece o seguinte, por isso que vem a nação babilônica, e ela vem e ali cativa o povo de Israel, destrói tudo, e depois eles edificam tudo, vem os assírios, e vem as batalhas, vem as lutas. Por quê? Porque o povo distanciava de Deus. Se você pegar a palavra do Senhor, Salmo 115, ali vai dar um relatório, sofreu consequência por esse motivo, porque distanciou dos mandamentos do Senhor. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre essa espiritualidade que agrada ao Senhor. E quando nós chegamos aqui no profeta Isaías, no capítulo 58, versículo número 1, Isaías 58, versículo 1, olha só que interessante, vai dizer o seguinte: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías está dizendo o seguinte: esse povo está longe de Deus. Então você que é um profeta, você que é um homem de Deus, levanta a tua voz. Levanta a tua voz. E quando nós olhamos para a palavra, trazendo para o Novo Testamento, gente, olha que interessante isso. Se você pegar a palavra de Deus e você for ler a palavra do Senhor, no último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios vai falar sobre os dons. Mas ali nós estávamos vendo isso, né? A questão do dom que Deus se agrada mais é o dom da profecia. É o dom da profecia. E ali no 1 Coríntios capítulo 14 ele vai falar o porquê Deus se agrada mais do dom da profecia. Porque quando você está profetizando, você está falando do amor de Deus, da glória de Deus, está anunciando a volta de Jesus Cristo. E você é um profeta, e você é uma profetisa em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Se você entregou teu coração a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você, você é um profeta e você é uma profetisa em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esse texto de Isaías, ele está exortando o povo, e no versículo de número 2 vai dizer o seguinte, versículo 2, capítulo 58: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que o dia em que jejuai, achai o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Então, quando nós pensamos sobre essa espiritualidade que agrada a Deus, quando nós começamos a ver esse texto, a gente percebe o seguinte: o que não tem em uma espiritualidade que agrada a Deus, o que não tem uma espiritualidade
espiritualidade que agrada a Deus? Ele está falando aqui nesses versículos, ela não é egoísta, ela não é altruísta, ela não é soberba, ela não é o eu, mas é Cristo. Ou seja, essa espiritualidade que não agrada a Deus, ela é egoísta. Aquela pessoa que Deus me abençoou, e Deus me abençoou, e Deus me abençoou. Não, Deus te abençoou para você ser bênção na vida de alguém. Deus me deu entendimento, Deus me deu sabedoria, eu sei mais que todo mundo. Não, Deus te deu conhecimento, Deus te deu sabedoria para você abençoar vidas, para você abençoar famílias. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, tem algo interessante, que aqui o povo começa a questionar a Deus, começa a levantar questionamentos. No versículo 3 vai dizer: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. É como se o povo chegasse perante Deus, olhasse para Deus e dissesse o seguinte: eu estou jejuando, o Senhor não está fazendo nada. É como se o povo chegasse perante Deus e dissesse o seguinte: eu estou orando, o Senhor não está fazendo nada. É como se o povo chegasse perante Deus, encostasse Deus na parede e dissesse o seguinte: o Senhor não vai fazer nada com relação à minha vida. Então, essa é a espiritualidade que não agrada a Deus, porque Deus é o Criador e nós somos as criaturas desse Deus. Ele é o rei, nós somos o barro. Então, quando essa espiritualidade começa a tomar uma direção mais egoísta, quando ela começa a tomar uma direção aonde eu sou o centro do mundo, aí as coisas complicam, porque isso não agrada ao Senhor nosso Deus. E a palavra diz o seguinte, olha só, vamos lá, versículo 4 e versículo 5 do capítulo 58, vai dizer o seguinte, versículo 4: eis que para contendas e debaldes jejuais, e para dar disciplinadas impiamente, não jejuai como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o Senhor um dia afligiria a sua alma, que inclinasse a cabeça com jugo e estenda debaixo desse pano de sacos grosseiros e cinza? Chamaria tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Então, qual que é essa espiritualidade que não agrada a Deus? É aquela espiritualidade aonde eu oro para as pessoas verem que eu estou orando, aonde eu faço jejum para as pessoas verem que eu estou jejuando. Então eu vou fazer jejum, deixa eu tirar uma foto aqui, colocar no Instagram, no Face, deixa eu mandar uma mensagem aqui para todo mundo da igreja para falar que eu estou jejuando hoje. Essa espiritualidade não agrada a Deus. E aqui nós percebemos algo extremamente triste para o profeta, aonde ele diz no versículo 4, logo no começo: eis que para, como é que está a tua Bíblia aí? Para comunhão do povo de Deus. É isso que está no versículo 4? Como é que está escrito? Contendas. Sabe para que o povo estava jejuando? Estava jejuando para brigar um com o outro. Estava jejuando para ter disputa ali. Olha, eu faço jejum de carne, eu não faço jejum de peixe. Olha, eu faço jejum disso, eu faço jejum daqui. Senhor, eu vou fazer jejum para que aquela plantação do milho, do mamal, desses mamares, ela coma todo aquele mineral dele. Não sobra nem, Senhor, eu estou no jejum aqui, abençoado. Deus vai escutar? Não vai. Senhor, eu estou no jejum pela minha vizinha, eu suporto mais a minha vizinha. Eu estou no jejum para chegar o dia dela mudar, chegar um caminhão de mudança aqui, tirar toda a mudança dela, levar bem longe, Senhor. Eu vou jejuar, vou fazer um jejum de 40 dias. 40 dias. Partidarismo, brigas, intrigas. Então, na realidade, o povo estava jejuando por isso. Esse jejum que não agrada a Deus, ele não é de contendas, ele é de brigas, partidarismo, não é cheio de sacrifício de todos. Quando termina o versículo 5, vai dizer o seguinte, chamarias tu a isso jejum, e dia aprazível, ou seja, agradável ao Senhor? É esse jejum que você está jejuando para que a outra pessoa caia, esse jejum que você está jejuando para que a outra pessoa se dê mal, para que a outra pessoa fique doente, você está errado. Então, essa espiritualidade não agrada ao Senhor. E o profeta está levantando a sua voz, ele está apontando nele, ele está dizendo o seguinte: vocês estão errados. E sabe o que está faltando nos dias de hoje? Está faltando homens e mulheres que possam levantar suas vozes
e possa dizer o seguinte: vocês estão errados. Está faltando isso. As pessoas estão fazendo atrocidades e o povo de Deus está calando. O povo de Deus está calando. Essa semana eu recebi um e-mail de onde um líder espiritual da Igreja Católica se levantou dizendo algumas verdades sobre a nossa nação. E sabe o que aconteceu? Para todo mundo, os líderes governamentais querendo prender ele, querendo que a diocese arranque ele daquela paróquia. E eu estava vendo, eu falei: gente, isso é o povo de Deus, os evangélicos que estão fazendo isso. E ele está ali confrontando todo mundo contra a pornografia infantil. Ele está confrontando todo mundo com relação ao roubo, com relação à corrupção. Ele está confrontando. E ele está dizendo o seguinte: a palavra do Senhor diz isso. E eu fico com a palavra. Então, na realidade, o povo de Deus está jejuando para ter intriga entre eles. Mas aí, quando o povo de Deus está jejuando para ter intriga, Deus está levantando pessoas. Deus está levantando pessoas que proclamem o nome dele, que profetizem a volta de Jesus, que declarem o amor de Deus sobre toda a face da terra. Então, a espiritualidade que não agrada a Deus é essa espiritualidade egoísta, essa espiritualidade altruísta, essa espiritualidade onde está cheia de soberba, essa espiritualidade está cheia de inveja, cheia de contenda, cheia de briga, cheia de partidarismo. Essa espiritualidade onde está cheia de sacrifício de tolo. O que é o sacrifício de tolo, gente? O que é esse sacrifício de tolo? Olha, eu vou fazer o seguinte: se Deus me abençoar, eu vou andar de joelho até na igreja. Vou de joelhos até na igreja. Se Deus me abençoar, olha, eu vou ficar andando descalço durante 40 dias. Se Deus me abençoar, eu vou. Sacrifício de tolo. Faça algo se Deus pedir para você. Se Deus pedir para você, se Deus chegar para você e dizer o seguinte, e falar o seguinte: ó, você vai ficar, igual falou com Isaías, né? Você vai ficar um ano andando descalço. Aí sim, você vai fazer porque Deus falou com você. Não faça algo porque eu vou fazer porque as pessoas vão olhar para mim e vai ver que eu sou uma pessoa espiritual. Não, jamais. Essa espiritualidade, ela não agrada ao Senhor nosso Deus. Nós possamos entender isso, nós possamos compreender essa palavra do Senhor. Mas olha só que interessante: qual é a espiritualidade que agrada a Deus então? Qual que é essa espiritualidade que agrada ao Senhor nosso Deus? Vamos lá para o versículo de número 6. Versículo de número 6 vai dizer: porventura não é esse o jejum que escolhi? Olha só o jejum que Deus escolheu. Lá a primeira coisa, ó, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Deus está dizendo o seguinte: ó, você quer entender qual que é a espiritualidade que me agrada? A espiritualidade que me agrada é aquele jejum, aquela oração, aquele ensino da palavra que é movido por atos de justiça, aquele que traz libertação ao oprimido. Então, não é só você orar, não é só você conhecer a palavra do Senhor, não é só você jejuar, mas é você realizar a vontade do Pai, é você se mover em direção ao necessitado, é você realizar a obra do Senhor. Não é você ficar ali: mas poderia, sabe, a gente poderia fazer uma campanha de oração pela nossa cidade, a gente poderia orar pela nossa cidade, a gente poderia. Não, vamos começar. Seja o primeiro. Seja o primeiro a começar. Vamos orar pela nossa cidade. Eu vou lá para a igreja orar pela nossa cidade. Toda quarta-feira à tarde, 3 horas da tarde, vou abrir a igreja, mesmo sozinho, vou estar lá orando pela nossa cidade. Então essa é a espiritualidade que agrada ao Senhor. E aqui o profeta está dizendo: olha só, que solte a ligadura da impiedade, que solte a ligadura da impiedade, ou seja, que você não se conforme mais com o pecado. Ou seja, pecado é pecado e acabou. Errado é errado e pronto. Então que não passe ali afagos, que não fique ali afagando o pecado, mas que você possa entender que tem que ser confrontado, tem que ser confrontado.
confrontado pelo poder do Senhor, através da sua vida. Quando nós entendemos isso, gente, também o versículo de número 7 dizendo o seguinte, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desterrados e vendo nu ocura e não te esconda daquele que é da tua carne. Então qual que é a espiritualidade que agrada ao Senhor? Aquela que reparte o pão com o necessitado, aquela que a gente possa ajudar a pessoa que está precisando. Qual que é a espiritualidade que agrada ao Senhor? Aquela que acolhe o desamparado, a pessoa que está precisando, vamos acolher, vamos abençoar, vamos ajudar. Qual que é a espiritualidade que agrada ao Senhor? Aquela que distribui roupas para o que não tem, que estende a mão para o que não tem. Então essa é a espiritualidade que agrada ao Senhor, é a espiritualidade da qual eu possa ver que a minha vida é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas, é onde eu possa entender que Deus age através da minha vida. E quando nós olhamos aqui para a palavra, o profeta está dizendo isso, porventura não é também, ou seja, não é só você confrontar o pecado, não é só você ficar indignado com a impiedade, mas é você também ter atos de justiça. Não é você só sentir peninha, eu estou com pena daquela pessoa que está sofrendo lá, não tem dinheiro para comprar um remédio, não pode, não tem familiar nenhum. Às vezes a gente pode dar um telefonema, conhecer alguém da área de saúde, tipo a irmã Márcia, dá uma ajuda lá, socorre aquela pessoa, vê uma ambulância, vê alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Fiquei sabendo que não tem nenhum familiar na cidade. Então essa é a espiritualidade que agrada ao Senhor. Não é só a gente ler a palavra, e aí você vai cortando do conhecimento da palavra, você vai se enchendo do conhecimento da palavra, e daqui a pouco você não está fazendo nada e tua vida está travada porque você não está tendo atos de justiça, você não está tendo atitudes que agradam ao Senhor. Então o profeta está dizendo o seguinte, eu quero que vocês entendam algo. A espiritualidade que agrada ao Senhor, ela não é egoísta. A espiritualidade que agrada ao Senhor, ela não é soberba, ela não é cheia de briga, ela não é cheia de partidarismo, mas ela é cheia do poder e da unção do alto. Essa é a espiritualidade. E quando essa espiritualidade vem com poder e com unção do alto, aí nós somos movidos a realizar a vontade do Pai que na face da terra. Mas o profeta continua no versículo de número 8, vamos continuar a palavra do Senhor, versículo de número 8, vai dizer o seguinte: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então aqui olha só que interessante, a espiritualidade que agrada ao Senhor, ela tem benefícios. Os benefícios de viver uma espiritualidade que agrada a Deus. Primeira coisa, nós podemos ver logo aqui no versículo 8 do capítulo 58, que diz: então romperá a tua luz como uma alva. Ou seja, Deus vai ministrar o que? Cura. Deus vai ministrar cura sobre as nossas vidas. A tua cura apressadamente brotará. Ou seja, você vai receber a cura do Senhor, você vai receber a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, a vitória do Senhor sobre a sua vida. Na sexta-feira nós chegamos em casa, era mais de 10 horas da noite, e aí eu estava conversando com minha esposa. Quando eu cheguei aqui, esse dia eu estava cansado, gente, estava muito cansado. E nós chegamos aqui, a gente foi fazer o estudo, nós fomos orar, e a oração acabou em umas 7 e pouco, mais ou menos. Aí depois eu fui buscar, não que eu fui buscar para vir para a oração, para a vigília. E a vigília, ainda nós passamos umas músicas ainda antes, montava, nós passamos umas músicas antes, passamos só as vozes, tudo, e depois começou a vigília. E antes de começar a vigília, eu falei: Senhor, eu estava com minhas pernas doendo, gente. Estava com minhas costas doendo, cansado, pedindo cama. E eu clamei ao Senhor, falei: Senhor, o Senhor me renova as forças, ou essa vigília vai acabar 8h10. Está nas tuas mãos. Quando deu 8 horas em ponto, nós começamos. E foi. Eu fiquei das 8 até umas 9h30, 9h40 em pé.
1 hora e meia. Fui embora para casa, sem nenhuma dor na perna, sem nenhuma dor nas costas. Totalmente restaurado. Totalmente restaurado. Não senti dor nenhuma. As dores que eu estava sumiram. Deus foi ministrando, Deus foi ministrando, nós fomos orando, nós fomos clamando, nós fomos profetizando, nós fomos declarando, e aquele mover de Deus, aquele fluir de Deus foi. Nós chegamos em casa, era mais de 10 horas, totalmente restaurado, para a glória do Senhor. Então, essa é a espiritualidade que você, quando você está ali no caminho de santificação, de consagração, Deus vem e tem benefícios para você. E qual que é esse benefício? Esse benefício é a cura, é a bênção do Senhor através da saúde plena, é a bênção do Senhor através da proteção e a segurança do Senhor sobre a sua vida. Aqui no final do versículo 8 vai dizer: a glória do Senhor será a tua retaguarda. O que é isso? Quando você estiver andando, quando você estiver vivendo, o que acontece? A tua retaguarda, Deus está guardando. Aquela pessoa que fala mal de mim pelas costas, Deus está guardando a tua vida, nenhum mal te sucederá. O Senhor vai te guardar daquelas pessoas que estão tentando fazer algo pelas suas costas. O Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo. Por quê? Porque você está vivendo uma espiritualidade que agrada ao Senhor. Então é isso. Então a palavra do Senhor continua falando mais sobre os benefícios. Versículo 9, vamos lá. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então olha só, quais serão os benefícios? As minhas orações serão atendidas. Eu vou clamar e Deus vai responder as minhas orações. Eu vou clamar e Deus vai dizer: eu estou aqui. Eu vou suplicar e Deus vai dizer: ó, eu estou aqui para te atender. Deus sabe da cura que você precisa, da resposta que você precisa naquele momento, naquele instante. Deus sabe da resposta de oração que você pode esperar um pouco, mas todas as orações serão atendidas por Ele. Todas as orações. E aqui é interessante que quando começa o versículo 8, ele começa assim: então clamarás. Então você vai orar, você vai clamar dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, olha para essa situação. Senhor, olha a minha família. Senhor, olha o meu trabalho. Senhor, olha essa situação. Eu preciso de uma resposta do Senhor. Mas vai ter um momento que você não vai aguentar mais clamar. Você vai começar a orar, você vai começar a gritar, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para essa situação, olha para a minha família, olha para o meu trabalho. E aí, olha só, a palavra diz que você vai gritar e o Senhor vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou aqui. Essa espiritualidade, quando você está vivendo ela agrada ao Senhor. Então você vai desfrutar dos benefícios dela. Só que tem algo aqui nesse texto que tem uma condição para você ter a tua oração respondida. Qual que é essa condição? Eis que aqui, ó, acontecerá isso se tirar do meio de ti o que? O jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Ou seja, a tua oração vai ser respondida quando você parar de ficar apontando o dedo dizendo: ó, fulano fez isso, ó, fulano fez isso, ó, fulano. Quando você parar de tirar esse dedo, quando você parar de começar a ajudar as pessoas, quando você entender que na realidade você tem que orar e clamar para que o Senhor venha com o poder e com a glória dele, ministrando a vontade dele. Quando você parar de reclamar, nós estamos na campanha lá na célula de não murmurarmos, não reclamarmos. E lá em casa não fica policiando o outro. Hoje de manhã está Por quê? Porque a tendência da carne é reclamar. A tendência da carne é acordar de manhã já de mau humor. Mas o Espírito não. O Espírito quer louvar e adorar o Pai. O Espírito quer estar glorificando o nome do Senhor. E aqui Deus vai dizer: ó, a tua oração vai ser respondida, o teu clamor vai ser respondido. Mas tem uma condição. Você tem que prestar atenção nessa condição, para que a bênção do Senhor seja ministrada sobre a tua vida, sobre a tua família. Todas as suas orações serão respondidas se você mudar as suas palavras. Todas as suas orações vão ser respondidas se você mudar a tua palavra. O que é isso? Mudar a tua mentalidade. Porque muitas vezes nós oramos, colocamos no altar do Senhor,
e depois nós vamos lá e tiramos do altar do Senhor. Muitas vezes nós oramos, colocamos no altar do Senhor, aí depois nós começamos a duvidar. Então você está tirando do altar. Muitas vezes nós oramos, colocamos no altar do Senhor, aí daqui a pouco nós começamos a julgar as pessoas, estender o dedo e falar: fulano, esse fulano, você viu esse fulano? Fulano, você viu? A gente tira do altar. A gente vai e coloca no altar do Senhor, crendo no poder de Deus, mas aí depois a gente começa a murmurar, dizendo o seguinte: Deus está demorando demais, Deus já podia ter respondido a minha oração. Mas o Senhor é tão Pai, não, tanto tempo já passou. E aí o que a gente faz? Tira do altar, dizendo o seguinte: Deus não está respondendo a minha oração, não é da vontade do Senhor. O bem está quase para ser ministrado sobre a sua vida. E aí você vai e tira do altar. Aí você vai e coloca no altar do Senhor. Confia no Senhor. Entrega a Ele. Aí depois você não tem mais comunhão com Deus. Depois você nem escuta bem mais. Nem orar na tua casa você ora mais. Nem ler a Bíblia você ora mais. Lê a Bíblia mais. E aí o que acontece? Você tira do altar. Então, na realidade, quando nós vemos o versículo de número 10, vamos lá no versículo 10 agora, capítulo 58, versículo de número 10, vai dizer o seguinte: e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor está dizendo o seguinte: você vai ter a tua oração respondida quando você proclamar Jesus Cristo, quando você falar do amor de Deus. A tua oração vai ser respondida quando você entender que você tem que policiar o seu falar, e quando você policia o seu falar, e quando você começa a abençoar, quando você começa a estender a mão para o faminto, quando você começa a ajudar o aflito necessitado, aí a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. Então, gente, olha só, nós teremos as nossas orações atendidas, e é interessante que aqui diz: olha só, a tua alma ao faminto, se abrires a tua alma ao faminto. Existem pessoas lá fora com sede, com fome da palavra do Senhor, e a gente se fecha, dizendo assim: está tão difícil pregar a palavra. Que Paulista é tão complicado pregar a palavra. As cidades pequenas é tão difícil pregar. Não é difícil. Não é difícil. Por quê? Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor diz o seguinte: que os campos estão brancos para ser prontos para colher. A palavra do Senhor diz o seguinte: que se nós consagrarmos as nossas vidas, se nós colocarmos as nossas vidas na mão dele, o que vai acontecer? Seremos instrumentos de bênção para a glória do Pai. Iremos proclamar o nome dele com toda a autoridade espiritual, e vidas serão transformadas pelo poder do Pai. Versículo de número 11, vamos lá. O 11 vai dizer: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um manancial regado, e como um manancial cujas águas nunca falham. Ou seja, a palavra está dizendo que todas as suas necessidades serão atendidas. Quais são as suas necessidades? Necessidade de saúde, necessidade de fortalecimento, necessidade espirituais, sentimentais, emocionais, materiais, todas serão supridas por Deus. A palavra está dizendo: fartará a tua alma em lugares secos. Ou seja, aonde você acha que não vai ter bênção do Senhor, é ali que Deus vai te abençoar. Aonde você acha que Deus não vai te dar vitória, é ali que Deus vai te dar vitória. Por quê? Porque a tua espiritualidade, se você está sendo fiel ao Senhor, se você está se consagrando ao Senhor Deus, Ele vai te abençoar. E aqui a palavra continua lá no versículo de número 12: e os que diante de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das alturas e restaurador de veredas para morar. A palavra está dizendo o seguinte: Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, para que a tua vida, para que a tua família seja um referencial para outras vidas, outras famílias, em nome de Jesus Cristo. Então, nós podemos ver claramente isso no versículo 12, lá no versículo 14. Olha o versículo 14 como vai fechar.
Esse capítulo do profeta Isaías, o versículo 14 vai dizer o seguinte: então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, olha só que interessante, você vai viver sonhos inimagináveis. Se esses são os benefícios da espiritualidade que agradam ao Senhor. Esses são os benefícios de servir a Deus com tudo que você é. Esse é o benefício de você entender. Mas ali ficou, não sei se você percebeu, foi de propósito mesmo, ficou um versículo para trás. Mas por quê? A conclusão do 14 depende do 13. E qual que é o 13, gente? O 13 é você se voltar para Deus na sua totalidade. O 13 é você entender que você também tem que assumir um compromisso com o Senhor. Você tem que assumir um compromisso com o Senhor. Eu já tenho um compromisso com Deus. Sim, amém, glória a Deus. Se você lê a Bíblia, você ora, glória a Deus. Você tem separado o teu tempo para o Senhor, amém. Mas aqui está dizendo o seguinte, olha só: se não desviares o teu pé do sábado, versículo 13, de fazer a tua vontade no meu santo dia. É engraçado o seguinte, gente: você tem que trabalhar, você entra 8 horas no serviço, está chovendo, a chuva começou às 6 horas da manhã, o que você faz? Você pega um guarda-chuva, você pega uma capa de chuva e vai trabalhar. O culto é 7 horas, começou a chover 4 horas, hoje não vou na igreja não, está chovendo, não vai dar bem na igreja. Você está trabalhando, você está no horário de almoço, o horário de almoço é da 1 às 2, aí de repente chega um amigo lá, 12h30, 1h da tarde, você tem que entrar 2 horas, você conversa com o teu amigo, fala, depois você fala que eu tenho que trabalhar, você vai para o trabalho, tem culto 7 horas na igreja, chegou um amigo, um colega, 2 horas da tarde na sua casa, você vai fazer um cafezinho para ele às 4 horas, aí quando você vai fazer o café, você fala assim, eu não vou na igreja não. Chega um visita em casa. Tudo, coisas banais, consegue tirar você do propósito de Deus. Por isso que você não vive milagre. Por isso que você não desfruta do melhor de Deus para a sua vida. Porque você troca Deus por tudo. Qualquer coisinha você troca o Senhor. Eu espirrei. Não vou na igreja hoje não. Eu estou esperando, eu dei 2 espirros 5 horas da tarde. Não vai dar para mim no culto hoje. Não vai ter como ir na igreja. Você andou, fez caminhada, a batata da perna está doendo. Não vou na igreja hoje não. Eu estou com a minha perna doendo. Tudo te tira da presença do Senhor. Tudo. Aí você quer desfrutar do melhor de Deus. Quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, fala assim, separado para ti um dia para consagrar ao Senhor. Gente, ali é consagrar um dia ao Senhor. A gente consagra ao Senhor 1 hora, das 7 às 8. E fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Aí Deus olha para você e fala, com essa espiritualidade que você está levando, você quer bênção. A gente acostuma orar 5 minutos, 10 minutos. Estou orando muito. A gente costuma ler 2, 3 versículos por dia, por ano. A gente costuma vir uma vez na semana na igreja, agora só outra semana. A gente costuma, isso vai nos afastando das bênçãos de Deus. Vai nos afastando. Então, quando o profeta ele é chamado por Deus para escrever esse Isaías 58, ele escreve dizendo o seguinte, a espiritualidade que agrada a Deus não é essa que vocês estão levando. Acorda, desperta. Porque com essa espiritualidade vocês nunca serão abençoados. Vocês não querem pagar preço. Vocês não querem compromisso com Deus. Vocês não querem ser leais a Deus. Mas eu quero dizer algo para vocês: se vocês entenderem o que é uma espiritualidade que agrada ao Senhor, aí as cadeias vão se romper e você vai desfrutar do milagre do Senhor na sua vida, na sua saúde, nos seus sonhos, nos seus projetos.
Então, por isso que quando ele termina com algo tremendo. Eu acho muito lindo isso, que ele diz o seguinte: a boca do Senhor o disse. Ele não diz assim, ó, eu estou falando, olha o que o Senhor diz, a boca do Senhor o disse. E aí é dessa forma que termina o capítulo 58. Então, você está disposto a viver uma espiritualidade que agrada a Deus? Sim ou não? Está disposto a viver? Só não serve que está disposto, amém. Você está disposto a viver uma espiritualidade que agrada a Deus? Sim ou não? Sim. Sim. Amém. Eu espero que sim. Amém. Glória a Deus. Mas essa espiritualidade requer o quê? Arrependimento. Eu tenho que arrepender dos meus pecados. Eu tenho que começar a entender que eu sou pecador e que eu tenho cometido pecados e que eu tenho que me arrepender. Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa o meu pecado, Senhor, porque às vezes eu falo mal de fulano. Senhor, perdoa o meu pecado porque às vezes eu não ajudo esse grande. Senhor, perdoa o meu pecado porque eu vivo praguejando em cima da minha família. Senhor, me perdoa. Você precisa arrepender. Depois do arrependimento, a rendição, se render ao Espírito Santo de Deus, dizendo o seguinte: ó, não seja feita a minha vontade, porque se o Senhor for fazer a minha vontade, eu não vou para a igreja, eu vou ficar dormindo em casa. Eu já estava cansado de manhã, às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã estava em pé. Eu estava em pé às 6 horas da manhã. Era 8 horas da manhã, eu estava na casa da minha mãe tomando café. Era 8h30, eu estava passando, olhando o pessoal. 9 horas eu estava aqui servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu estava cansado. Mas só se eu for fazer a vontade do meu corpo, eu vou ficar em casa no sofá assistindo televisão. Mas eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que entender que eu tenho que fazer a vontade do Espírito Santo que habita em mim. Por quê? Porque isso aqui é só um tempo, é só um piscar de olhos na eternidade. O que importa é a vida eterna no céu. É isso que importa. Então eu tenho que me render ao Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, conduz a minha vida segundo a tua vontade. E depois eu tenho que me arrepender, eu tenho que me render e eu tenho que ser leal a esse Deus. Eu tenho que ser leal ao Senhor, leal na palavra, leal em servir. Eu tenho que entender que essa lealdade ao Senhor vai retornar como bênção para a minha vida. Se eu sou leal a Deus, Ele vai me honrar. Se eu for leal ao Senhor, Ele vai me abençoar. Então essa é a espiritualidade que agrada ao Senhor. Essa é a espiritualidade que agrada ao Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos tudo isso. E tem uma frase, alguém dá um link lá, fazendo um favor, para a gente ler essa frase e terminar. Vai lá, Maiara, nos ajuda. A Maiara está com o neném. E nós vamos ler essa frase para terminar. E você vai decorar. Se você trouxe uma caneta, escreve aí em qualquer folha que tem dentro da tua Bíblia. Se não tiver uma folha, escreva aí no rodapé, para você nunca esquecer isso. Olha só: eu nunca saberei que Deus é tudo que eu preciso, até que Ele seja tudo que eu tiver. Eu nunca saberei que Deus é tudo que eu preciso, até que Ele seja tudo que eu tiver. Se Deus for tudo na tua vida, uma chuva não vai tirar você da adoração do culto na casa do Senhor. Se Deus é tudo na tua vida, uma visita que chegar na tua casa não vai te prender você lá. Muito pelo contrário, você vai convidar ela para vir para o culto junto com você. Se Deus é tudo na tua vida, o que vai acontecer? Orar, ler a palavra, vai ser um prazer, uma alegria. Se Deus é tudo na tua vida, estender a mão para o necessitado não vai ser uma obrigação, mas vai ser uma continuidade do amor de Deus fluindo através de você. Então vamos ler todo mundo junto, vamos lá? Eu nunca saberei que Deus é tudo que eu preciso, até que Ele seja tudo que eu tiver. Amém? Amém, glória a Deus. Essa é a espiritualidade que agrada a Deus.